para que elas possam ser libertas. Olha para o teu irmão e fala assim: eu tenho uma notícia. Quentinha do céu, fala para ele. Acabou de descer. Deus quer te usar. Fala para ele de novo: Deus quer te usar para levar a liberdade aos cativos. Amém? Não é o bispo só não. Olha para ele de novo e fala para ele assim: olha de novo assim, você entendeu ou não? É com você, meu irmão, meu irmão. Amém? Então o Senhor te dá autoridade, você não precisa ficar preocupado. É como está aqui em Isaías 51:16: e ponho as minhas palavras na tua boca, e diz o Senhor, e te cubro com a sombra da minha mão, porque é Ele que dá autoridade, é Ele que vai cuidar de você quando você for falar no amor dEle. Quarto ponto, vamos voltar para o capítulo 49, versículo 2, e diz assim: com a sombra da minha mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Quarto ponto, não fique preocupado com a sua vida e com o que você há de fazer ou de dizer, porque o Senhor que está no controle, o Senhor que está sobre a tua vida, porque Ele coloca as tuas mãos e guarda cada um de nós. Ele coloca as mãos sobre as nossas vidas e nos livra de toda seta, de todo dardo do inimigo. Nada prospera contra a vida do servo de Deus. Volta comigo um pouquinho no livro de Isaías, capítulo de número 43, para você entender bem a proteção de Deus a nosso respeito. Estou correndo um pouquinho por causa da ceia do Senhor, irmãos. Capítulo 43, do versículo de número 1 ao número 6, diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, que te criou, Jacó, e que te formou, Israel, não temas, porque eu te remi, chamei pelo teu nome, diz, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Enquanto te fostes preciosos aos meus olhos, também foste glorificado, e eu te amei pelo que dei aos homens por ti, e os povos pela tua alma. Não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente, e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. Irmãos, eu vou tentar aqui, de uma forma bem rápida, falar o que Isaías está falando no capítulo de número 43. O Senhor é aquele que está sobre a minha vida, sobre a tua vida e também sobre a nossa família. É Ele que guarda e é Ele que está no controle de toda a nossa casa. E Ele diz o seguinte: não importa por onde nós estejamos andando, não importa o que nós estejamos fazendo, o Senhor está conosco. Nós não precisamos ficar preocupados com nada, porque o Senhor está nos guardando e a vitória é nossa com certeza. E algo mais que Ele diz, para aqueles que estão aqui, e de repente você tem alguém da sua família que está no mundo, você tem alguém da sua casa que está perdido, você tem alguém da sua casa que está dentro de uma prisão, e aqui eu vou colocar a prisão não espiritual, mas também a prisão material. Você está também, tem alguém que está preso dentro da prisão espiritual, porque esta pessoa não tem força de sair do vício, não tem força muitas vezes de sair do adultério, muitas vezes ele até saiu de casa, tem formado uma outra família, mas eu quero te dizer para você uma coisa: o que está escrito lá no capítulo no versículo 5 e no versículo 6 do livro de Isaías, capítulo 43: não temas, pois, porque estou contigo, trarei a tua semente desde o oriente e te ajuntarei desde o ocidente. Direi ao norte, dá, e ao sul, não retenha. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Sabe o que ele quer dizer? O diabo muitas vezes está tentando segurar alguém da nossa família no mundo. Muitas vezes o diabo está tentando segurar os nossos familiares lá nas trevas.
mas Deus está dizendo que Ele dará ordem ao norte que mande, ao diabo que não retenha, que não segure. Deus está falando que Ele está cuidando dos nossos familiares, e eles também estarão dentro da casa do Senhor, no momento que nós cremos na palavra de Deus. É exatamente isso, a tua semente, tudo aquilo que pertence a você, a tua casa, é do Senhor. Por isso que o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe, por isso que o Senhor faz menção do seu nome, por isso que o Senhor te guarda. Sabe por quê? Exatamente para cumprir a palavra dele na sua vida. Muitas vezes nós ficamos preocupados, muitas vezes nós não sabemos o tempo. Eu já ministrei isso aqui. Uma mulher ligou na rádio quando eu estava fazendo a rádio. Depois de 15 anos, ela ligou falando: olha, meu marido voltou chorando. E aí a hora que eu perguntei para ela: quanto tempo faz que o seu marido saiu de casa? 15 anos, pastor. Ela tinha uma outra família, mas Deus falou que Ele ia trazer ele de volta, e hoje meu marido está em casa. Sabe por quê? Porque Deus cumpre a palavra dele na nossa vida. Porque Ele dá uma ordem e o inferno não tem como reter. Ele dá uma ordem e o diabo não tem como segurar. Porque Ele diz aqui, ó: direi ao norte, dá, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó: Deus cuida dos teus. Deus cuida da sua família. E Ele vai trazer aquele que está distante. Não temas, viu, meu irmãos? Tenha certeza disso na sua vida. Irmãos, eu estou correndo aqui por causa do horário. Quinto ponto, vamos lá para o versículo 7 do capítulo de número 43. Sabe por que o Senhor te escolheu? Sabe ou não? Olha para o teu irmão assim e fala para ele assim: não é porque você é bonito, é porque você é lindo. Fala. Não é igual o bispo, mas é lindo. Capítulo 7, versículo 7 diz assim: a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha, eu os formei, sim, eu os... Vamos lá para o 49, capítulo 49, versículo de número 3. Acharam? 10 pedrinhas na sua coroa. Acharam? Capítulo 49, versículo 3. Ele disse: tu és meu Israel, aquele por quem hei de ser. Fala para o teu irmão assim: primeiro, a sua vida não é sua, mas é de Deus. Sabe assim, quando você olha no espelho e você fala assim: eu sou bonito. A gente vai nos encontros de casais, tem alguns pastores que chegam e nos chamam e falam assim: olha, Elaine do João, e João da Elaine. Mas aqui Deus está falando João de Deus. Amém? Está falando que você é de Deus. Foi Ele que te fez para Ele. Então por isso que Deus tem formado a cada um de nós. Sabe, quando Deus tem entregado a nossa vida nas nossas mãos, é porque Ele guarda, porque Ele cuida, porque é de Deus. E aí eu vou te fazer uma pergunta: hoje é dia de ceia do Senhor. O que você tem feito da tua vida? Da tua não. O que você tem feito com a vida que Deus te deu, que é dele? O que você tem andado? Como você tem andado? Como você tem feito? Aquilo que você tem feito tem agradado a Deus ou não? Você tem cuidado bem do templo do Espírito Santo? Porque nós, eu e você, somos o templo do Espírito Santo. Mas nós somos alguém tão importantes para Deus, aonde o Senhor precisa colocar o seu Espírito, como se fosse um tecido que Deus precisasse colocar. Como a Bíblia fala de odres, de vasos, aonde você vai colocar um óleo. Você não coloca um óleo novo num odre velho. E a mesma coisa é nós. O Senhor coloca o Espírito dele em nós, porque na realidade nós somos deles. Não pense que Deus está fazendo algum favor para mim, para você, não.
Ele está colocando, quando Deus nos escolhe, quando Deus nos forma, quando Deus nos separa, Ele já pega e fala: esse é meu, você é de Deus, então agora eu vou dar do quê? Do meu Espírito sobre você. Então a minha vida e a sua vida, nós temos que tomar muito cuidado como e o que nós estamos fazendo dela, porque ela pertence a Deus, ela é de Deus, ela não é minha. Quando eu faço alguma coisa contra mim, eu estou fazendo contra Deus, porque eu estou desagradando a Deus. Fala para o teu irmão assim: como você tem cuidado da vida de Deus? E agora eu quero só te dizer aqui, no finalzinho do versículo de número 3, aquele por quem hei de ser glorificado. Jesus veio para glorificar o Pai, amém? Quando eu e você fazemos algo para Deus, nós glorificamos a Deus. Quando nós colocamos as mãos sobre os enfermos e nós o curamos, é o nome de Deus que está sendo glorificado. Eu fui essa semana ministrar numa igreja de um amigo meu filho na fé. Ele me deu a honra, ele está abrindo um ministério, e ele pegou e pediu para que o primeiro culto daquela igreja fosse ministrado por mim. Eu estava ali na quinta-feira abrindo os trabalhos naquele novo ministério. E algo tremendo, porque a gente vê que o nome de Deus está sendo glorificado através da minha vida. Na hora que ele estava testificando, falando de tudo que ele era, do que ele era no passado, e quando nós falamos do amor de Deus para ele, e ele, através do Espírito Santo, Deus trabalhando no interior dele, ele se convenceu do seu mau caminho e começou a fazer a vontade de Deus, e hoje é um pastor. O nome de Deus foi glorificado através da minha vida, daquilo que eu semeei há 12 anos atrás. Eu e você somos para a glória de Deus. Aquilo que nós fazemos, o que nós plantamos, tem que ser para que o nome de Deus seja glorificado. A Bíblia diz: é bom que venha o escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Sabe por quê? Porque nós somos de Deus, nós pertencemos a Deus, e se nós somos de Deus, nós temos que fazer o quê? Aquilo que agrada a Deus. E quando eu faço o que agrada a Deus, então eu glorifico a Deus. Por isso que nós temos que ver e tomar cuidado o que nós temos feito da nossa vida. Se aquilo, a forma que eu tenho vivido, o testemunho de vida, o testemunho que eu tenho feito, tem agradado a Deus, tem glorificado o nome de Deus, tem realmente dado a Deus honra por ter me escolhido, por ter me separado, por ter me chamado, por ter me dado o nome, ou não? No que eu tenho feito da minha vida? O que eu tenho feito para que o nome de Deus seja glorificado? E aí vem algo para você que de repente está aqui, e o Espírito Santo está falando com você, e você queria fazer muito mais, e muitas vezes está olhando e falando: poxa, eu tenho feito tão pouco. Eu queria te dizer só uma coisa: glorifica a Deus, porque há a oportunidade de fazer muito mais para o Senhor. Porque quando você fala do amor de Deus, quando você fala daquilo que o Senhor faz na sua vida, quando você prega para aquele que está no mundo, quando você ajuda aquele que está lá no lamaçal do pecado, aquele que está lá nas trevas, aquele que está lá nas garras de Satanás, quando você fala para ele do amor de Deus, e a palavra de Deus produz um efeito, o nome de Deus é glorificado. Amém? Aí tem um motivo porque Deus te escolheu. Aí tem um motivo porque Deus estava te formando. Aí está o motivo porque Deus havia te escolhido. Irmãos, é tão tremendo isso, porque quando eu começo a analisar que desde o ventre da minha mãe o Senhor me escolheu, e eu com 6 meses de idade eu tive desidratação, e meu pai chegou, e eu já contei esse testemunho, um dia eu conto novamente com mais tempo, mas o Senhor estava me tocando e eu vou contar. E o Senhor pega, e ali meu pai, eu à beira da morte, meu pai mais sem recurso nenhum, sem dinheiro, meu pai sai,
minha mãe filha de Maria, que ajudava o padre, meu pai saindo, ele que lia a Bíblia, faz uma oração a Deus e fala: olha, se o Senhor curar o meu filho, eu faço um voto dele ser pastor. Eu nunca, meu pai tinha entrado numa igreja evangélica, nunca meu pai tinha pisado numa igreja evangélica, nunca meu pai tinha ouvido uma ministração, mas o Senhor com certeza falou no coração do meu pai, porque Deus já havia me escolhido.